Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia! Mais um Viver Bem entra no ar. Já estamos no mês de junho, gente, sexto mês do ano. Quero saber como é que anda as suas metas, aquelas lá do início do ano que você colocou no papel, que você prometeu para você que você ia colocar em prática. Tá seguindo aí toda a programação? Ainda não? Corre que dá tempo. Estamos chegando na metade do ano. Eu só não quero ouvir no final de 2018 você reclamando e se lamentando que não fez nada do que você tinha se proposto lá no início do ano, tá bom? O programa de hoje está cheio de coisa boa. Olha só o que a gente preparou para você. No Viver Bem desse sábado, vamos explicar tudo sobre o kefir, esses probióticos que vêm sendo bastante utilizados. Conheça um novo tratamento para a calvície, no entrevista com o cirurgião plástico Glauber Carvalho. E não perca também dicas sobre o acompanhamento psicológico para crianças e familiares que estão enfrentando o tratamento com câncer. Você já ouviu falar sobre kefir? São probióticos que vêm sendo bastante utilizados atualmente e a gente foi em busca de uma nutricionista para esclarecer tudo para você sobre esse assunto. Essa cena se repete há mais de um ano na casa da advogada Márcia Cunha. Ela ganhou o kefir de uma prima, passou a cultivar e consumir todos os dias e já percebe benefícios para a sua saúde. Eu tinha muita crise de sinusite e rinite, então antibióticos e corticoides eram constantes na minha vida. Bastava eu entrar, pegar uma chuva, de repente caiu uma chuva, estava quente, caiu uma chuva, eu tomava aquela chuva, eu adoecia. Eu não fiquei curada da rinite nem da sinusite. Eu tenho, mas eu não tenho tido, desde que eu comecei a tomar, eu não tenho tido aquelas crises que fazia necessário o uso do antibiótico e do corticoide. Para quem não conhece, o kefir é uma bactéria do bem, os famosos probióticos, necessários para a saúde do corpo, como explica a nutricionista Lília Lins. Os benefícios são inúmeros. As bactérias probióticas, elas são muito importantes para o nosso organismo, visto que a gente tem mais bactéria no intestino do que célula no corpo. Então, se essas bactérias são do bem, elas vão atrair para a gente saúde. Se elas são patogênicas, elas vão atrair para a gente doenças. E elas têm que viver essa microbiota intestinal em um equilíbrio. Se você tem um uso diário do kefir, que é uma bactéria probiótica do bem, você vai ajudar nessa seletividade e a cultivar mais bactérias probióticas no seu trato gastrointestinal. Isso vai diminuir as chances de você ter disbiose. Isso vai ajudar no tratamento de diversas doenças, como alergias, do trato respiratório, dermatite atópica, esteatose hepática, diabetes, prevenção de doenças, imunidade como um todo. Com tantos benefícios, você deve estar aí se perguntando como posso começar a consumir. Você consegue através de outras pessoas e você cultiva ele em casa com delicadeza, de uma maneira artesanal, que exige higiene. Você tem que separar um vidro esterilizado, uma peneira, um paninho, tudo próprio para aquele uso do kefir. E aí com isso você vai fazer a retirada daquela produção dos probióticos para estar fazendo uso doméstico. Porém, a nutricionista alerta para a importância de uma boa higienização durante todas as etapas da produção. Como o kefir é uma bactéria, a gente tem que ter muito cuidado na higienização desse consumo, desse cultivo, Porque um meio onde se cultiva bactéria pode se proliferar também uma bactéria ruim. Então é importante que o processo de higienização seja bem feito. Se você está interessado em fazer uso do kefir, que é um excelente probiótico, é um excelente mecanismo, maneira, estratégia preventiva de doenças e imunidade, aumento da imunidade, você tem que estudar o processo, ver todas as etapas e seguir isso à risca, com critério, com seriedade, para que você tenha uma boa matéria-prima, um bom produto.
A Márcia, lá do início da nossa reportagem, consome o kefir de leite, mas existem outras formas de cultivá-lo. Ele pode ser cultivado em leites tanto de origem animal como de origem vegetal. Eu acho bem mais interessante de origem vegetal, né? Ou ele pode ser cultivado na água. O kefir, o probiótico, ele vai se alimentar do carboidrato daquilo que você está usando. Se for na água, geralmente se utiliza açúcar. Ele vai se alimentar e vai fermentar aquele produto, aumentando a sua proliferação. A nutricionista orienta sobre a importância do consumo de probióticos. Além do kefir, existem outras opções no mercado. Existem vários outros probióticos, principalmente os industrializados que a gente tem acesso, eles têm um preço mais elevado. O kefir seria uma maneira barata de fazer a suplementação com probióticos. Você vai receber aquilo de alguém, você vai cultivar, aquilo vai proliferar e você vai utilizar. A outra opção é você comprar o probiótico pronto. Realmente isso existe no mercado, de várias marcas, de vários tipos, específicos inclusive para diversas patologias. Você pode também manipular na farmácia de manipulação, prescrito por uma nutricionista ou por um médico. Então, eu sou fã dos probióticos, mas você tem que encontrar a forma mais prática e melhor para o seu consumo no dia a dia. Tem alguma dúvida? Manda para a nossa produção que a gente vai em busca do melhor especialista para esclarecer tudo para você. O WhatsApp da nossa produção é o 849-9134-6154. Agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, que no próximo bloco tem entrevista com o cirurgião plástico e vamos falar para quem sofre com a calvície. Você não pode perder. O Viver Bem volta já. E já estamos de volta agora para falar sobre calvície. Tem uma nova técnica aí para solucionar esse problema. E quem vai explicar tudo para a gente é o cirurgião plástico Glauber Carvalho, que está desenvolvendo aí o transplante capilar. Bom dia, doutor Glauber. Bem-vindo aqui ao Viver Bem. Bom dia. Obrigado pelo convite. O que é, doutor Glauber, o transplante capilar? O transplante capilar é uma técnica cirúrgica em que é o tratamento realmente definitivo para os casos de calvície. Então, consiste em a gente fazer uma retirada de pelos de uma área que a gente chama de área doadora, em que ele tem características de não cair e que ele é colocado em áreas receptoras, áreas de calvície, e aí vai tratar a calvície. Certo. Agora, o que é que tem de novo, de novidade nessa técnica, né? Que eu já sei que é bem diferente daqueles implantes que a gente está acostumado a ver, que dava para perceber, era bem artificial, mas agora mudou bem, né, doutor Glauber? A cirurgia do transplante capilar, ou as pessoas conhecem mais como implante, mas o termo correto é transplante, ela desenvolveu muito com os anos. Então, ela vinha realmente, antigamente tinham características mais artificiais, né? Então, eram implantados mais folículos próximos e dava aquele aspecto conhecido como cabelo de boneca, né? Ficava um aspecto bem desarmônico, né? Uma coisa bem estética. Mas hoje ela evoluiu muito, já se desenvolveu inclusive até com essa técnica da retirada de fio a fio. Alguns robôs que estão em evolução ainda não são um padrão ouro ainda, mas que já está evoluindo. Eu acredito que vai evoluir mais ainda com o passar do tempo. Então, não é que seja uma técnica nova, ela tem alguns anos já que já foi descoberta. Ela foi inicialmente, uma técnica em que se retirava inicialmente através de um aparelhinho manual, um punch, e se retirava o pelo, a unidade folicular uma a uma. Diferente da técnica que é mais conhecida, que é a técnica chamada de FUT, onde se retira uma tira de pele da região da occipital do paciente. Essa tira de pele era cortada no microscópio e separada dos folículos. Essa técnica, essa FUI, que é o termo que a gente conhece, é um termo, uma abreviação em inglês, que quer dizer retirada de folículo a folículo, a unidade folicular. Ela se foi desenvolvendo a partir desse aparelho manual, depois aparelhos mecânicos, agora alguns aparelhos
que estão sendo desenvolvidos através da retirada hidráulica, então, através de uma forma pneumática, e o robô, que é conhecido como Atlas. Então, na realidade, o que difere é isso, não vai tirar, o pelo já vai sair a unidade folicular inteira, sozinha, e não vai haver necessidade da cicatriz. Certo, aí para quem se submete ao transplante, como é que fica? Cicatriz, a recuperação, como é que fica o couro cabeludo depois que esses folículos são transplantados? A área doadora, ela, alguns dias você vai observar por 3, 4, 5 dias, alguns pequenos orifícios. Esses em 7 dias a gente já não vê mais nada, já não se percebe nenhuma cicatriz. A área receptora, né, a área onde recebeu o implante, ela vai ficar algumas crostas, alguns resíduos durante uns 10 dias e depois daí não se observa mais nada. Com o passar de um mês, os pelos que foram implantados crescem um pouquinho, mas acabam caindo. E depois do 3º mês eles começam a nascer. Então, do 3º mês até 1 ano, o pelo vai crescendo e a gente vai ter um resultado realmente final com 1 ano. Depois que esse transplante é feito, você falou, eles começam a crescer. Aqueles homens que têm a calvície mesmo hereditária, depois esses pelos que foram implantados, eles podem cair também ou não? Não, definitivo? Eles não caem. O pelo que é implantado, ele é retirado da área doadora que não tem a característica genética de cair. Ele não sofre a ação do hormônio. Quais são as e ele vai principais levar áreas que isso. são doadoras? A principal área é a região da nuca, da região occipital e a região parietal das têmporas laterais. É a característica, geralmente a gente vai pesquisar na família do paciente, a característica, o grau de calvície que ele vai desenvolver. Então a gente nunca vai retirar de uma área onde o pelo pode cair. Só vai retirar da área em que realmente a gente tem certeza que o pelo não vai cair. Quem são os principais candidatos ao transplante? Mulher também pode fazer? Mulher também. A característica da alopécia feminina é bem diferente, um pouco diferente da masculina. Às vezes ela não tem uma área doadora tão boa, mas algumas mulheres sim, têm áreas doadoras boas. E os homens? Todos os homens calvos que estão assistindo o programa, eles são candidatos ao transplante ou sim. tem um tipo de calvície específica que é mais indicada para fazer um implante? Praticamente todos os homens ele tem área doadora boa para fazer o implante. Lógico que tem que ser a característica androgênica dele, não ser uma característica por problemas outros, né? Aí você pode ter alopécia de vários tipos. Alopécias por estresse, alopécia aerata, alopécia por efeito de medicamentos. Então, esses não se beneficiariam com o implante, às vezes só um tratamento resolve. Pode procurar o dermatologista, que tem também vários tratamentos aí disponíveis, né? Isso. Dr. Glauber, recebemos algumas perguntas relacionadas ao transplante capilar e queria que você respondesse, ó. O Paulo José, ele quer saber quando poderá retornar ao trabalho depois dessa cirurgia e quanto tempo terei o resultado definitivo. Quer saber quando é que ele já vai estar com... Eu fui um paciente, quer dizer, eu operei há menos de um mês e eu operei na segunda, terça-feira eu estava atendendo normal. Então, assim... É uma cirurgia simples, super simples. Hoje, com a técnica do fio a fio, ela às vezes não precisa internação, o paciente, inclusive, pode fazer com anestesias locais, É no próprio consultório? Não, geralmente a gente faz em procedimentos em hospital com sedação. Quando áreas menores, quantidades menores em que a gente pode fazer só com uma dose segura de anestesia local, a gente faz em salas de pequenos procedimentos. Marcos Faria, de Maceió, ele quer saber se é necessário várias sessões para preencher a cabeça inteira ou se é só uma vez que você faz o transplante. Aí, isso depende da área que o paciente tem de alopecia. Então, na primeira consulta, nós iremos conversar sobre isso. Então, o que é que vai ser feito? A gente vai perguntar ao paciente qual é a área que incomoda ele, como ele quer ser. Ele é um paciente com alopecia grau 5, grau 6, grau 7. Ele já precisa fazer uma linha do cabelo, uma linha da frente do cabelo. Então, a gente tem que desenhar, saber qual é essa linha que ele quer, qual é a altura que ele quer, calcular realmente quantos folículos ele vai precisar. E aí, quando a gente tem uma noção do quanto ele vai precisar, é que a gente pode
saber se ele Legal. vai conseguir numa sessão só ou não. Geralmente é assim, quando a gente tem pacientes com alopécias que se resolvem com 6.000 fios ou menos, a gente consegue resolver tudo em uma sessão. Quando uma alopécia de mais de 6.000 fios, aí a gente tem que conversar com ele. Então, uma alopécia de 10.000 fios, 12.000 fios, ele vai precisar fazer uma associação de tratamentos. Então, se ele quiser resolver tudo de uma vez, é possível. Mas aí a gente vai precisar fazer uma gigasessão de implante. E aí a gente vai associar a técnica da tira, a técnica do FUT com a técnica do FUI. Vai precisar fazer uma sedação com ele, levar ele ao hospital e deixar ele sedado e tentar fazer o máximo possível de implantes num dia só. Mas hoje, geralmente, os pacientes têm uma tendência a procurar fazer sessões, várias sessões. Então, até para conseguir mais naturalidade e fazer uma cirurgia menos agressiva. Olha aqui, o Pedro Henrique, ele disse que não tem nem o cabelo na cabeça. Outra pessoa pode doar Não. esses fios para ele ou não? Não, ele pode doar de outra parte do corpo. Se ele tem cabelo no tórax, nas costas, no peito, ele pode até doar esse cabelo tirado do tórax e transplantá-lo. Agora, se ele não tem nenhum, aí é uma característica bem diferente, precisa a gente dar uma olhada. Geralmente, todo mundo tem, mesmo nas classificações mais altas, ele tem alguma coisa na região occipital ou na região parietal. Ótimo, doutor Glauber. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu queria que o senhor explicasse quem está assistindo, se identificou com o tratamento, está sofrendo com a calvície, qual o primeiro passo? Tem que procurar já direto o cirurgião plástico ou tem que procurar um outro especialista? Como é que é esse passo a passo até definir, né, todas as etapas do tratamento, como o senhor estava explicando? Uma das características atuais da cirurgia do implante capilar é que ele não é mais um tratamento para quem já está mais velho e quem já deixou cair tudo, já ficou completamente careca. Porque até que antes era meio assim. Quando procurava um médico, não, vamos esperar parar e depois a gente começa a implantar quando parar e ver a área que sobrou e tal. Eu acho que por se tratar de cirurgias bem mais complexas, como eram antigamente, e um tratamento bem mais caro, bem mais oneroso, eu acho que as coisas tinham essa característica. Hoje a característica muda um pouco. Então, o paciente mais novo, que já começa a cair, que já sabe a característica familiar, a gente já tem isso, daí ele já pode iniciar, ele já pode começar a fazer sessões e já vai fazendo um tratamento de uma forma que ele não precisa estar completamente careca para iniciar. Então, olha para o pai que você já sabe, né? Geralmente já sabe alguma se coisa vai da ficar ou família, da mãe, algum tio, é uma característica que ele vai carregar, se ele já vê isso. Então, com essa técnica a gente tem visto muita gente procurando pessoas novas, pessoas da terceira década de vida, e com uma característica de alopécia inicial, mas que eu acho bacana porque a gente já vai tratando e já vai, assim, os cabelos que vão caindo, a gente já vai substituindo e ele não vai precisar passar por uma situação de grandes mudanças na fisionomia. Isso. Doutor Glauber, muito obrigada. Volte sempre aqui ao nosso programa para falar sobre o tratamento de calvície e qualquer outro, né? Que é uma gama tão grande de assuntos voltados aí para a cirurgia plástica. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço e é bom de falar. Eu acho que a gente está iniciando esse projeto, é uma cirurgia que não era muito realizada no nosso estado e a gente via muitas pessoas procurando outros estados e agora uma nova moda de procurar outros países para fazer. Então, isso não há a menor necessidade. A gente faz essa técnica aqui em Natal e eu tenho certeza de que a gente vai evoluir muito e vai beneficiar muito. Me orgulha muito a medicina potiguar, porque a gente está no mesmo nível no mundo inteiro, né? Não precisa sair daqui de jeito nenhum. Obrigada, doutor Glauber. Obrigado, prazer foi todo meu. E a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você.
Já estamos de volta, hoje recebendo mais um profissional da Casa do Valpaiva. Vamos falar sobre psicologia, sobre a importância desse acompanhamento, tanto para as crianças que estão enfrentando aí o câncer, quanto para os familiares, né? Que essa relação de todos juntos é fundamental para a cura, para a postura no tratamento. E quem vai falar tudo para a gente é a Laíse Cabral, psicóloga lá da Casa do Valpaiva. Bom dia, Laíse. Bom dia a todos os telespectadores. Quando a gente fala em câncer infantil, tem a parte médica, tem a quimioterapia, tem todo aquele tratamento, mas a parte psicológica, o emocional, eu acho que é o principal quando a gente fala no tratamento dessa doença, não é? Isso. Nós falamos sempre que antes de dar notícia, né, de dar o diagnóstico, os familiares, eles acabam tendo algumas interferências. Por exemplo, o paciente ele é avaliado, é examinado por um clínico geral. E aí, ao dar o encaminhamento, né, você está indo para o Hospital de Referência de Cuidado de Câncer, que aqui em Natal, no estado, nós temos a Liga, né? Você está sendo encaminhado para a Liga. Esse comunicado, né, do diagnóstico, ele chega muito antes do médico chegar e falar para o familiar, para o pai, para a mãe, que o filho realmente está com câncer, né? Seja uma leucemia, seja um outro tipo de tumor. Qual é a melhor maneira de dar essa informação? Essa é uma questão até difícil, né? Nós não temos uma receita de bolo, de dizer assim, qual seria a melhor maneira. Mas nós sempre orientamos de que é importante a família saber, porque é um tratamento que vai exigir um certo tempo, né? Um certo cuidado também dos familiares nesse processo. Então, é preciso eles saberem o que é que vai acontecer para que a gente possa prevenir algumas complicações futuras, né? É a quimioterapia, ele está com uma doença, por exemplo, está com a leucemia. Qual é o tratamento dessa leucemia, né? Nesse tratamento, quais são as reações que podem ir surgindo durante esse processo? Tudo isso faz parte da comunicação de um diagnóstico, né? As reações, é a náusea, é a dor na barriga, né? É importante que o familiar tenha conhecimento disso para que quando vem acontecer, ele não seja pego de surpresa, vamos dizer assim. Agora, o familiar que está ali acompanhando a criança, a mãe ou a criança, ela também tem que estar informada de tudo que vai acontecer com ela, mesmo que seja uma criança que tenha 2, 3 anos? Isso. E aí vai depender da idade, né, claro. Mas as crianças, elas sempre dão sinais do que é que elas querem saber, né? Do que é que está acontecendo. É lembrar que tudo aquilo, todo o tratamento, todas as internações, consultas, procedimentos invasivos estão sendo realizados com ela, né? Então, por que a necessidade de estar no hospital 7 dias por semana, por exemplo? Por que eu não estou na minha casa? Por que eu não estou frequentando a escola? Tudo isso são sinais que a criança vai apresentando, né? E aí, a partir disso, é importante sim que a equipe chegue, converse com a criança para explicar o que é que está acontecendo. Talvez falar o nome câncer, ela não vai entender o que é, né? Mas de dizer que ela está com uma doença, que essa doença, por isso que ela estava sentindo determinados sintomas, aquela dorzinha na barriga, aqueles vômitos que você estava tendo, tudo isso é dessa doença, mas existe um tratamento para isso, você vai tomar o remédio e aí você vai construindo, né? Nós temos diversos materiais lúdicos que podemos fazer, assim, de possibilidades para fazer as intervenções com as crianças, né? Diferente do adulto que a gente chega, conversa, utiliza os termos mesmo, vamos dizer, até médicos, com as crianças a gente tem que usar um outro tipo de linguagem. Uma linguagem mais simbólica, levar as maletinhas médicas, que aí tem os instrumentos que eles podem ir utilizando com os bonecos, explicar quais são vamos dizer, o que é um acesso, o porquê que a tia tem que ir lá colocar aquele acesso nele, né? O que é aquele suporte que fica com o soro ali do lado. Tudo isso são informações que as crianças precisam saber. Agora, claro, sempre respeitando o limite de cada um. Agora, quando a gente fala em câncer, vem aquele medo, aquela sentença de morte. Tem gente que não gosta nem de falar o nome da doença. Isso. Mas assim, a postura diante do tratamento, tanto dos pais que vão dar o apoio à criança, quanto dos pequenos, faz diferença, né? Quem está com a cabeça boa, está com esse pensamento positivo, tem mais chances de ficar curado. Com certeza. Muitas vezes o câncer, quando ele chega, né, o médico diz, não, seu filho vai realizar o tratamento contra um câncer. Os familiares muitas vezes nos trazem informação de que
doutora, quando a senhora falou aquilo para mim, que meu filho estava com câncer, parecia que eu estava recebendo a sentença de morte do meu filho, né? Eu estava recebendo a confirmação que o meu filho ia morrer. E assim, é preciso desmistificar tudo isso, né? Mostrar as possibilidades de tratamento. No nosso serviço, lá na instituição, na Casa do Valpaiva, nós temos muitos pacientes que são curados, né? E que eles têm contato com os pacientes novos que estão chegando. Então, isso traz muita força para esses familiares novos. E aí a gente percebe que quando eles estão fortalecidos, né? Estão bem, isso reflete diretamente no tratamento, né? No processo de tratamento, que é um tratamento que passa alguns meses. Né? E o que eu percebo é a importância desse trabalho, principalmente lá na do Valpaiva, porque são famílias que saem de casa, né? Vêm do interior, fica longe de todo mundo, fica longe da sua rotina. As mães precisam também de mais, né, desse acompanhamento. Isso, exato. Lá na instituição nós temos um trabalho desenvolvido especificamente para as mães, né? Enquanto as crianças estão numa sala de aula, tendo todo o acompanhamento pedagógico, fisioterapêutico, com a equipe multidisciplinar como um todo, as mães estão realizando atividades na sala de artes, né? Participam de coral, participam de aulas de costura, de aulas de construção de brinquedos, e isso tudo é uma possibilidade que a gente tem de resgatar, né? Aquilo que é da individualidade de cada uma. E assim, o trabalho é pensar, quando o paciente chega na instituição, nós não temos apenas a criança ou o adolescente, nós temos o paciente e o acompanhante. Eu digo muito que o acompanhante, para mim, também é um paciente, né? Com certeza. Que precisa de todo esse suporte da equipe multidisciplinar como um todo. Elas ficam muito frágeis, né? Eu me coloco no lugar delas como mãe. Isso. Né? Porque mãe nenhuma gosta de ver seu filho sofrendo. Isso. Imagina que são famílias, geralmente, que vêm do interior do estado, né? Como você falou. E aí eles vêm do interior do estado, mas é uma mãe que trabalhava e aí deixa o seu trabalho porque precisa acompanhar o tratamento do filho, né? É uma mãe que tem outros filhos em casa e precisa deixar esses outros filhos com a avó, com a tia, com uma vizinha, né? Com o pai. Mas às vezes é o pai que precisa continuar trabalhando para poder ter o sustento, né? Manter a renda financeira mesmo da família. Então, assim, é toda uma reestruturação familiar que vai acontecendo. E outra, é pensar que o medo da morte, né, o medo das complicações, das intercorrências está ali, lado a lado. Né? Então, é um processo que vai mexendo muito com a parte emocional mesmo dos familiares. Ótimo, Laís. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Então, todo esse trabalho que é feito pela do Valpaiva é importante demais, que é através de doações, todo mundo ajuda, né? Para manter esse trabalho, é um trabalho de excelência. Eu sempre falo que vale a pena fazer uma visita na casa, que você vai conhecer como é esse acompanhamento psicológico e todos os outros que a casa oferece, tanto para a criança quanto para os familiares. Isso. Eu aproveito até para fazer o convite, né? O nosso endereço é na Rua Clementino Câmara, no 234, no Barro Vermelho. Assim, nós estamos super disponíveis para mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Mostrar realmente a importância do trabalho na vida desses pacientes, desses familiares, né? E, claro, agradecer, porque é a partir do apoio da sociedade que nós conseguimos, né, dar continuidade a todo esse trabalho. Pois é, todo conte esse apoio. sempre com a gente, vida longa aí para a Casa do Valpaiva. Agradeço. É um trabalho muito lindo, realmente. Agradeço. E importante e necessário, né? Isso. Muito obrigada e volte sempre, Laís. Obrigada. E o nosso programa de hoje está terminando. Obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, nós temos mais um encontro aqui na Band. E lembre-se que você pode manter aí o contato com o Viver Bem durante a semana inteira através dos nossos perfis nas redes sociais. Tem também o WhatsApp do programa, que você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, mandar seu recado para a nossa produção, que é 84991346154. Beijo e o próximo sábado, estou te esperando mais uma vez aqui na Band. 9 horas, hein, gente? Até lá. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.